Fala galera, meu nome é Diego, para quem não me conhece, hoje eu tô aqui com meu parceiro Rodrigo e esse casal sensacional que é o Like a Nomad BR, o Guilherme e a Anne, que eles estão indo embora de Florianópolis. Vocês que querem tanto morar aqui, eles estão indo para o Nordeste e eu queria perguntar para vocês dois por que vocês estão fazendo isso. Então, cara, vamos lá, é polêmico, né? Polêmico. Não venha pra Floripa se... aqueles só pra deixar... Não, cara, a gente tá indo embora de Floripa, a gente não tá indo embora, a gente tá indo em uma jornada em busca de algo interior, que não tem nada a ver com o exterior. Porque Floripa, pra nós, especificamente, nos dá tudo que a gente precisa. Então, cara, eu acho que essa parada que a gente tava falando de ir embora, né? Embora, parece que tu deixa algo, ou que aquela coisa te deixa algo. E eu não vejo dessa forma, tá ligado? Eu vejo que às vezes tu vai embora pra gostar mais ainda, inclusive pra volta. Às vezes tu vai embora já pensando na volta, sacou? Às vezes é tipo um exercício. Sacou? Tu tá aqui, nós agora. A gente decidiu faz um mês fazer essa aventura, que vai começar semana que vem. Então não deu um prazo muito tempo, desde a decisão até. Aí a gente começou a perceber, caralho, mano, a gente começou a dar uns rolês tipo, pra gravar pro Zerando Floripa. A gente fez a última trilha agora, e a gente pensou, meu, por que a gente não vem aqui sempre, tá aqui do lado? Então esse ir embora também desperta essas coisas, tá ligado? Sim. Então Faz a gente valorizar faz a mais. gente valorizar. É o famoso tu só valoriza quando perde. Não que a gente já não valorizava, mas tu se acostuma. Então se tem uma coisa boa de tu ir embora dos lugares, é que enquanto tu estiver nos lugares, tu vai estar muito mais sensível e prestando atenção nos detalhes e com muito mais vontade de aproveitar na volta, entendeu? Então é uma parada de renovação e não de deixar algo. E o que vocês estão indo buscar lá no Nordeste? Provavelmente aqui, quando esse vídeo sair, eles já vão estar lá no Nordeste. Tem alguma cidade que vocês A gente vai começar em Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia, primeiro mês. Legal. Aí depois a gente não sabe, a gente vai decidindo. Vai decidindo? Pô, que massa. Então vale a pena acompanhar no Instagram, eu acompanho, vejo você sempre postando lá. No YouTube também vai sair episódios? Não, agora o YouTube vai vir com tudo. A gente, desde o Zerando Floripa, a gente começou, agora a gente vai honrar, né? Investir mais no nosso E tempo vamos no YouTube. manter ali pelo menos um vídeo por semana. A partir do momento que a gente pisar na estrada, vocês vão ter um vídeo por semana no YouTube sobre alguma parte desse rolê do Nordeste. Se você quer conhecer mais sobre Florianópolis ou ver essa jornada e ver também essa jornada, né? O link vai estar aqui no canal deles, o primeiro link na descrição para se inscrever lá. E o que vocês estão indo em busca lá no Nordeste, cara? Siriguela, cacau, bucajá, Caipirinhas de frutas. Meu, o lugar que tem as frutas mais loucas do mundo. Cara, na real, a gente foi 2 vezes pro Nordeste. Quer falar? Eu só tô falando. Na verdade, assim, a nossa meta é conhecer os 9 estados do Nordeste até o final do ano, né? Então, a gente não tem um roteiro definido, mas a gente quer conhecer mais essa parte do Brasil que a gente gosta muito. A gente já foi 3 vezes, mas sempre a passeio. E a gente já tinha comentado desde o ano passado de ficar um tempo na Bahia, porque a gente gosta muito da Bahia, e a Bahia é um estado muito grande, muito rico culturalmente. Então a gente sempre teve essa vontade e agora surgiu a oportunidade, então a gente vai. E como a gente é nômade digital, o nosso trabalho vai com a gente, né? Então a gente não tem essa limitação de tempo também. O plano é ficar até o final do ano, mas as coisas podem mudar. Entendi. Como a gente está trabalhando bastante, nada melhor do que um lugar bem tranquilo para ter uma rotina legal. Então a gente vai também em busca, cara, de uma parada que a gente sentiu quando a gente esteve lá, né? Tipo, uma parada que é quase inexplicável. Tem lugares que tu quer estar, né, meu? E o Nordeste é um desses que despertou em nós. Nas 3 vezes, a gente curtiu muito as pessoas, o clima, a parada de ser mais, sei lá, menos urbano, sacou? Sim. Tipo, tu anda, às vezes, florestas de coqueiros, assim, sem nada. Então, uma parada mais... É uma parte muito simples e muito rica ao mesmo tempo. Parece que voltam alguns anos no tempo, assim, tá ligado? Menos desenvolvido, então também dá essa sensação de muita estradinha de chão em alguns lugares, esse tipo de rolê. Então, a gente quer viver uma aventura tropical, basicamente é isso, porque Nordeste, porque a gente tropical, praia, surf... Vai ser o litoral. Natureza, litoral, a princípio. Uma chapada, com certeza tá no rolê ali. Mas basicamente é litoral, assim, paraísos, né? Com certeza é litoral. E cara, é isso, a gente vai ter a nossa rotina, porque a gente vai compartilhar com a galera, que tem muita gente que se interessa nas nossas redes, troca ideias sobre isso, tipo, como é que é essa vida? Como é que tu sai viajando assim, sem mais nem menos? Sim. Então é mais ou menos isso também que a gente quer compartilhar com as pessoas. Sim. Que a gente acredita que
quase todas as profissões permitem isso, sacou? Se tu se organizar e fazer algumas coisas que tem que fazer, tu consegue ter uma vida tipo a nossa, assim, onde tu pode viajar e trabalhar de onde tu estiver, que não vai mudar absolutamente nada no teu trabalho. E como é que vocês vão? De mochilão? Vão de carro? Vamos de carro. De carro? Daqui? A gente vai morar, a gente não vai viajar, então a gente vai morar um pouco em cada lugar, tá ligado? A gente vai ter uma casa em cada lugar, Airbnb, geralmente, a primeira casa a gente pegou no Airbnb e por aí vai. 30 dias, na Bahia agora já então é a gente, certo. a parada não vai ser tipo uma trip de 6 meses, vai ser quase, né? É uma parada de morar um pouco, de por que morar? Porque morar, cara, dá tempo de conhecer na raiz da parada. Entendi. Então a gente não vai ter pressa pra fazer as coisas. Vão ter muitos dias que a gente vai ficar em casa trabalhando o dia inteiro, porque exige a vida normal, tá ligado? Sim. Nosso trabalho exige, a gente fica vários dias sem sair de casa. Sim. Só no final da tarde pra dar um rolê, enfim. Então a gente precisa Então também precisa ter dessa, dessa segurança de uma casa com internet, Uhum. enfim, uma estrutura, né? Então por isso que a gente disse que a gente vai Exatamente. morar um tempo em cada lugar. Uhum. Porque de fato vai ter semanas que a gente não vai estar turistando, a gente vai estar trabalhando. Sim. O que acontece, né? Então, acho que esse é o objetivo da viagem, assim. É conhecer os lugares, com certeza, mas é também viver um pouquinho a rotina de cada lugar que a gente passar. Conhecer muito a legal. vendinha do bairro, exatamente conhecer o tiozinho que bebe lá no Exatamente bar. isso. Na segunda semana o cara já te conhece da vendinha, porque tu já foi ali várias vezes, saca? É isso, cara. Então aí a gente curte muito também a parte da culinária, sacou? Então a gente tanto come quanto cozinha. Pra nós, assim, a gente curte ir lá e descobrir aquele caranguejo lá que eles fazem, quero comprar e fazer em casa também. Então a galera vê isso às vezes nos nossos stories, a gente aprontando as nossas peripécias e visitando os lugares pra comer também, cara. Então envolve comida, viagem, natureza e nomadismo digital. Show, que massa. Já tô esperando ansioso pra assistir esses episódios. Seguindo, já estou, Pô, que né, massa. no Instagram de vocês. Se vocês não conhecem, like é nome de BR. O nosso é Floripanos. Tem o Rogo Burgos aqui, meu parceiro também. E é isso, queria agradecer demais vocês aqui por essa entrevista. Pô, a gente que agradece pelo convite, mano. E eu quero ver quando vocês voltarem pra gente gravar um novo pra contar todas as aventuras. A gente vai voltar mais Vai ter bronzeado, muita história pra falando, mais cantado. E vamos trazer um monte de fruta estranha pra gente fazer umas E vamos voltar caipiras. com bastante saudade de Floripa, provavelmente. Fechou. E eu sei que na verdade vocês estão fugindo do frio e é pra surfar, né? Basicamente é isso. O frio é um detalhe importante. O que vocês vão descobrir lá é só... A gente não queria inverno esse ano, a gente pensou, esse ano vai chover no inverno, vamos pro Nordeste que inverno lá é época de seca, não chove e a gente vai só ficar na água de coco. E fala pra galera que mora lá no Norte, no Nordeste, que fala que lá é um inferno e quer vir aqui pra Floripa por causa da temperatura, que o frio aqui não é só um friozinho de leve. Aqui é frio de verdade. A gente tem uma amiga que é da Bahia, que mora aqui. Essa época do ano ela sofre de frio, porque ela sente muito frio. Ela sofre. Quem põe blusa com 25 graus lá no Nordeste... Ah não, um nordestino aqui agora não estaria aqui com a gente. Não, estaria de touca, de japona. Deve estar o quê? Uns 20 graus mais ou menos agora. E agora tá caindo de noite, né? De noite começa a esfriar. Essa parte agora do outono, né, que a gente tá, né? A gente tá no outono. É muito bom, uma época muito legal de conhecer Floripa, porque não tem tanta gente, e os dias são lindos e a noite friazinha, assim. Então dá pra pegar uma praia de dia e da noite ainda tomar um vinho no frio. Agora que já é fim de maio, eu não sei, mas... Abril e março é da hora, né? Abril e março é o melhor, eu acho. Né? A gente até falou isso no vídeo. A gente falou no março vídeo e da abril Barra. é o melhor época pra conhecer Floripa. Eu concordo 100%. Não tem melhor época do ano. Fechou, gente. Queria agradecer mais uma vez. Valeu. Se vocês não são inscritos no canal, convido a se inscrever. Nosso Instagram, @floripanos. E é isso aí. Valeu? Valeu, galera. Show. Fechou. Obrigado. Adoro trocar essa ideia com vocês. Massa demais, pô. Que bom que...